E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Mulher Cole Café. Iniciando o ano já com uma novidade pra vocês, tá? Estamos o quê? Juntinhas! Finalmente! Boa, gente, que esse encontro saiu. Não é? E conseguimos gravar aí pra vocês um episódio especial, né, Ingrid? É, finalmente, né, gente? Tanta luta pra gente se encontrar e graças a Deus deu certo. Pra quem tá chegando através desse vídeo, eu sou a Ingrid Dantas, psicóloga e mãe de duas. Eu sou a Patrícia Duarte, profissional de TI e mãe de dois. E nesse episódio vamos falar de um assunto muito delicado que rola em muitas mulheres ali no puerpério, mas pode se estender até 2, 3 anos da criança e às vezes até mais, tá? Esse episódio se chama Me Perdi de Mim Mesma, então fica ligado que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre esse assunto, a gente inicia aí fazendo uma pausa e uma reflexão de quem eu era antes de ser mãe. Você aí, lembra de quem você era antes de ser mãe? Pergunta difícil, né? É bem difícil, né? Porque eu acho que parte de nós fica para trás, parte de nós acompanha a gente ali nesse processo da maternidade e também não é fácil a gente, né, se reconectar com essas partes que ficaram, com essas partes que ainda sobraram de nós mesmas. Então é realmente uma pergunta muito difícil. E como a gente falou no episódio anterior, quem não assistiu, volta lá, assiste, tá? Que tá bem bacana. E a gente começa a pensar assim, né, pessoal, que quando a gente se torna mãe, a gente fica sempre querendo voltar à vida, né? Eu lembro que no meu primeiro filho, eu queria ter aquela vida que eu tinha antes. No segundo filho foi da mesma forma. Eu queria voltar à vida que era antes, com o mesmo ritmo, com as mesmas amizades, né? Seguindo a mesma rotina. E a gente sabe que não pode, né? Com a nova rotina, a gente não consegue voltar. E aí a gente fica com aquele conflito interno, né? Quem eu sou? O que eu fazia antes eu não consigo fazer mais. E aí a gente para muito para fazer essa reflexão. O que de você do passado permaneceu? O que você identificou de coisas novas, né? E como a gente sempre vem falando aqui, a gente precisa iniciar com a aceitação, né? É verdade. E assim, eu acho que isso tudo acontece ali no caos, no início da maternidade, né? Que você tá ali realmente totalmente envolvida com o recém-nascido, na bolha do recém-nascido, como a gente chama. E aí a grande pergunta que rola muito nesse momento é como eu vou existir no meio disso tudo? Como a mulher em si, né, a sua self, o seu pessoal, o seu íntimo vai existir no meio da maternidade, no meio das responsabilidades que ela tem agora, que não são só mais dela, é do outro, né? Tem ali outro ser humano para ela cuidar, para ela criar. Então não são mais só as nossas necessidades que precisam ser atendidas. E muitas vezes a gente esquece da gente. A gente esquece de atender às nossas necessidades, de relembrar mesmo quais são os nossos objetivos, nossos desejos, né? O que é que nós anseiamos para acordar, para viver. E aí a gente acaba entrando ali naquela bolha do recém-nascido e ficando dentro dela por tanto tempo que você não consegue mais se reconhecer, não consegue mais lembrar quem você é. O que é que te dá a vida? O que é que te dá prazer? O que é que te motiva, né? O que é que te motiva, né? E assim, é esse processo que todas nós vivenciamos, muitas vezes no puerpério e às vezes até depois, é um processo que a grande maioria das mulheres vai vivenciar. Que é esse eu me perdi de mim mesma. E se perder faz parte do processo, gente. É o que a gente quer trazer aqui, a naturalidade desse assunto, porque é muito pouco falado, né? Sobre esse processo de se perder de você mesma, mas que isso faz parte da maternidade, do reencontro, como a gente já falou, né, Paty? Quem não assistiu os outros episódios pode já voltar aqui no cardzinho e assistir, porque esse processo de reencontro, além dele ser natural, né, é um processo mesmo demorado. Não é algo que vai acontecer da noite pro dia. É um processo realmente que você tem que ter paciência com você mesmo e descobrir como existir
agora, enquanto, né, mulher, junto com a maternidade, com todos os outros papéis que você já exercia antes, que é, né, filha, irmã, enfim, esposa, dona de casa, profissional, tudo, né? A gente já conversou sobre isso, do quanto foi difícil pra gente, né, Paty? E a gente quer partilhar aqui com vocês o quanto foi difícil essa transição pra nós. No meu caso, o maior baque foi realmente na primeira filha, né? O inicial, eu achava que estava super pronta, né? Por ser profissional, a gente tem todo o estudo, tem todo o amparato, sabe de tudo que vai acontecer, mas na hora que acontece é totalmente diferente. É totalmente diferente, assim. E o baque acontece, querendo ou não, você estando preparada ou não. Então, eu vou dizer que eu levei ali mais ou menos 1 ano e meio para me reencontrar da minha primeira filha. Eu entrei mesmo nesse processo do quem sou eu, cadê os meus sonhos, meus objetivos, como é que eu faço para retornar tudo isso, né? E mesmo eu voltando a trabalhar muito mais rápido da primeira filha do que da segunda, o meu psicológico ficava nessa pergunta, será que eu tô no caminho certo? Será que essa ainda é a Ingrid? Será que eu não tenho que fazer outras coisas para me reencontrar de novo? Você fica sempre nesse conflito, né? Sempre no conflito. E na segunda filha, eu não tive esse conflito. Mas eu demorei muito mais para voltar a trabalhar, para voltar à minha vida normal. Eu tava ali muito focada nas minhas filhas, na recém-nascida e na maior que já tava entrando pro jardim de infância. Então eu fiquei tão focada nelas que eu não tive essa confusão de papéis, né? Eu disse assim, vou focar nelas e quando eu puder eu retorno àquilo que me dá prazer, àquilo que me dá vida, né? E pra mim naquele momento era o suficiente. Aceitei isso com muita mais facilidade da segunda do que da primeira. Eu acho que a aceitação é exatamente a chave de que tem tempo pra tudo e que com calma você vai voltar ao seu eu normal. Só que é um eu às vezes diferente. Não adianta a gente querer ficar voltando à mesma vida que tinha antes, porque não vai voltar. Não vai voltar. Você tem que adaptar a sua realidade, ao seu aqui e agora, que isso é o mais importante. Não é o que passou. O que você consegue trazer de volta, resgatar das partes de você é maravilhoso. Mas não vai ser exatamente como era antes, né? E como foi pra ti, Paty? Pra mim no primeiro filho foi bem difícil, porque eu já não sabia de nada, né? Eu confesso pra vocês, gente, eu não estudei, tá? Eu não fiz o papel de estudar antes, entender o que eu ia passar, eu não sabia mesmo. E aí eu fiquei sabendo depois, quando eu comecei a sentir, eu comecei a pesquisar, porque tudo que eu pesquisava era pro filho. Eu saía lendo tudo, como é que cuida do recém-nascido, como é que dá banho, como é que troca fralda, como é que nananã, quais são as fases do recém-nascido, quais são os saltos de crescimento, tudo da criança eu tava preparada, né? Mas sobre mim eu não estava. Então assim, já começou na gravidez, eu já comecei a me perder ali na gravidez, né? Quando eu comecei a estudar muito sobre a criança e não pesquisei muito sobre o que ia acontecer comigo. E quando aconteceu foi muito forte, porque eu chorava todo dia, era aquele misto de sentimentos, como a gente falou nos episódios anteriores, e eu não sabia mais quem eu era. Eu realmente me perdi. E aí, aos poucos, né, com muita conversa, eu tive um tempinho ali, um curto período com a minha mãe. E aí, com muita conversa, eu fui entendendo que aquilo era normal, né, de sentir. E fui tentando me reconectar. Mas isso, gente, demorou muito tempo. E assim, o meu até foi um pouquinho mais rápido, porque como eu voltei a trabalhar logo, então a minha válvula de escape, né, a minha reconexão comigo mesma, é até redundante, mas é isso mesmo, era no trabalho. Porque eu voltei a trabalhar e aí eu tinha aquelas mesmas amizades, eu tinha aquela mesma rotina do trabalho. Então isso me ajudou a ter uma conexão com a Patrícia do passado. Te resgatou, né? Me resgatou, exatamente. E aí eu tive que também trabalhar para descobrir quem é a nova Patrícia. Porque por mais que eu tivesse a mesma rotina do trabalho,
não era a mesma coisa. Não era igual. O trabalho às vezes resgata uma parte de nós. Eu acho que é a parte do trabalho mesmo, que a grande maioria se resgata até um pouco mais rápido do que as que não voltam a trabalhar. Mas não é tudo, né? Não é tudo. Tem desejos e ansiedades, necessidades que são extra trabalho e que a gente precisa ressignificar após a maternidade, vontades que você tinha antes, que você continua tendo depois, e vontades que você não tem mais. A questão é como a gente vai trabalhar com esse luto que existe, né? Você morreu e você tá renascendo, né? Aí vem a aceitação, o conhecimento de que realmente aquela Patrícia, aquela Ingrid que existia antes da maternidade, ela morreu ali, né? Por mais que alguns desejos, algumas vontades, elas continuem, mas a gente realmente muda. Muda. E tá tudo bem sentir saudade delas. Não é? É. Porque a assim, gente super sente. A gente super sente saudade delas. Vocês não têm continua sentindo, tá? Hoje o meu filho mais velho tem 9 anos. E continua sentindo. E assim, as pausas que a gente tem na vida, digamos assim, né? As pequenas pausas que a gente tem na maternidade. A gente brinca, a gente se diverte, a gente dança junto, a gente lembra, assim, traz de volta um pouquinho daquela Ingrid, daquela Patrícia, sem filhos. Mesmo que a gente já tenha aceitado que elas não existem mais, que não cabe mais em nós aquela pessoa, mas é legal também a gente realmente aumentar essa lembrança, isso, né? Isso, é realmente o luto, sabe? Quando você conclui o seu processo de luto, quando você aceita que aquela pessoa se foi, que ela não vai mais voltar, você aceita isso de verdade, você passa por todos os estágios e finalmente você aceita, você sente falta dela um dia ou outro, você sorri com as memórias, você lembra, às vezes você pega uma foto, uma coisa, vai lembrar daquela pessoa, mas é uma lembrança boa, de carinho, de saudade, mas que você sabe que ela não tá mais ali e que tá tudo bem. Sabe? Não causa aquela angústia, aquela vontade de voltar atrás. Eu não aceito que a pessoa foi embora. É tal qual. Não é mais doloroso, né? Não é mais doloroso. Então, é a mesma coisa com a gente. Quando você atravessa esse luto e aceita que parte de você se foi, não vai mais voltar e que tá tudo bem, porque as novas partes que existem agora são tão boas ou até melhores do que a antiga. E que a vida que você tem agora também é tão boa quanto a que você tinha antes. Você passa a aceitar tudo mais natural possível, né? De forma mais natural possível. E vai sentir falta, às vezes, né? De parte de nós ali que existia antes da maternidade. Vai lembrar dela com carinho, com alegria, com humor. E vai viver. E vai seguir em frente. Assim, quando a gente passa por essa fase de se perder, né? Você começa a perguntar assim, eu estou realmente me perdendo ou eu estou me transformando? Exato. Né? Exato. E qual é o momento que acontece esse reencontro, né? Você com você mesma. Então, pensa aí, reflete junto com a gente. Então, compartilha aí com a gente o que vocês pensam sobre isso, o que vocês sentem, tá? Se não sentir a vontade de compartilhar no comentário público, vai lá no Instagram, no Rede Colo de Mãe. Fala no privado com a gente e a gente vai adorar e ler o depoimento de vocês e compartilhar um pouquinho sobre essa longa jornada que é a maternidade e sobre todos esses outros papéis que nós mulheres exercemos. Para finalizar esse episódio, nós vamos abrir o nosso quadro do dia hoje, que o nosso quadro é Confissões de Sofá. Eu e a Paty vamos abrir aqui uma confissão nossa e eu espero que vocês também possam pensar aí em silêncio numa confissão, talvez que vocês tenham para fazer algo que trouxe ali um sentimento de culpa dentro da maternidade, um sentimento realmente algo que doeu e que vocês ficaram com medo de dividir, de contar, de serem julgadas, né? Então eu vou começar aqui com as confissões de sofá. Eu vou trazer uma confissão que eu contei para pouquíssima gente.
que foi algo que me trouxe realmente muita culpa. Uma das coisas que me trouxe muita culpa foi a primeira queda da minha filha, da Laura. A primeira queda dela da cama. Eu super achava que ela tava segura, deixei ela ali na cama um pouquinho, tava dormindo, deixei ela toda cheia de travesseiro em volta, coloquei travesseiro do lado da cama, não sei o que. Coloquei todo um amparato. Pois a menina se virou, desceu de bumbum, ficou em pé em cima da cama, como não conseguia ficar em pé ainda, ficou em pé assim na bordinha da cama e puf, Sentou. caiu pra trás. Menina, o pulo foi tão grande, pensa, o coração quase que sai pela boca. Eu não sei como naquele momento eu ainda consegui segurar a emoção e ter calma, porque quando eu cheguei no quarto, que ela tava no chão, O coração, né? o impulso é correr, pegar, minha filha, não sei o que. Não, eu olhei pra ela, eu vi que ela não tava chorando, eu disse, não vai alarmar. Aí eu, filha, bom dia, você acordou? Por que você tá no chão, filha? Você acordou, filha, e fiz festa. Ele conseguiu descer da cama. Gente, eu desesperada, o coração... E aí vem aquele medo do julgamento, né? Como é que eu vou contar pro pai? Como é que eu vou contar pra alguém? Meu Deus, deixa minha filha cair e tal. E depois eu contei com todo cuidado, com todo carinho. Mas assim, foi um sentimento muito forte de vão me julgar. Vão me julgar. Como é que eu deixo a minha filha cair da cama, gente? E quantas outras coisas já não aconteceram, né? De você ficar assim, o que as pessoas vão pensar de mim como mãe? Nossa, será que eu sou uma mãe terrível por causa disso, né? E a gente tá aqui pra dizer que não, gente, você não é uma mãe terrível, tá? Erros acontecem, coisas vão acontecer ao longo da vida do seu filho. A gente vai errar muito, né, Tem Paty? muito, ainda tem muita caminhada aí. A gente vai errar e depois vai pedir desculpa e vai consertar e vai melhorar no outro dia e vai errar de novo e isso faz parte. E nem sempre vai conseguir melhorar assim tão rápido, Assim né? tão rápido, pois é. Aí acerta a primeira, acertei, aprendi, aí daqui a pouco erra de novo. E tu, Paty, qual é a tua confissão? A minha confissão de sofá foi um sentimento bem difícil, que foi com o meu primeiro filho, que assim que ele nasceu, eu queria desistir de ser mãe. É ruim, né? Esse sentimento. Gente, eu fiquei com muito... Eu carreguei muita culpa. E foi muito difícil eu falar isso para as pessoas, até para quem eu tinha mais intimidade, que era o meu marido. Eu imagino. Então, assim, eu queria realmente que o meu filho voltasse para minha barriga e eu ficasse grávida eternamente. Ele ficasse lá na barriga. E eu não queria ser mãe. Eu disse, não quero mais não, para ter devolução. Para isso eu odeio ter devolução. E deve ser difícil até você falar isso em voz alta, né, Paty? Você aceitar que você tá sentindo isso. É muito difícil. Eu ainda demorei muito para falar. Eu não falei logo no primeiro momento, né? Eu acho que eu fui falar isso, sei lá, acho que ele tinha mais de 6 meses quando eu fui abrir isso, né? Então, muitas vezes eu chorava e depois que eu descobri que tinha essa mistura de sentimentos no puerpério e tudo, que era normal e tudo, aí eu chorava e na verdade eu sabia por que eu tava chorando, que era justamente esse sentimento de desistir mesmo, assim, eu não queria ser mãe, eu não queria enfrentar a maternidade. E aí o pessoal perguntava, por que tu tá chorando tanto? Não sei, deve ser os hormônios, são hormônios. Mas assim, foi muito difícil. Até hoje, assim, quando eu paro, eu penso sobre isso. Hoje, assim, eu brinco, né? Já virou uma brincadeira ali, mas porque eu sei que isso não está diretamente vinculado ao amor que eu sinto pelo meu filho, né? E a eu ser uma boa ou uma mãe ruim. Não está ligado. Hoje eu sei disso. Mas eu falar isso, assim, e né, expressar isso, ainda é difícil, né? Porque você fica, meu Deus, que mãe é essa? Né? E isso é mais normal do que a gente imagina, viu, Paty? Quantas de nós já não tiveram esse sentimento e silenciou. Vou engolir, vou travar aqui, vou fingir que ele não existe, porque isso é absurdo, né? Esse é absurdo até pra eu mesma falar em voz alta. Como é que pode esse tipo de pensamento vir na minha cabeça?
E aí a gente finge que não existe, aí a gente chora sem saber o porquê, porque no fundo a gente sabe. Isso. A gente sabe o que tá sentindo, mas nomear isso e falar em voz alta é o mais difícil. E falar em voz alta primeiro pra você e depois pros outros, pra quem você ama, pra quem tá ao seu redor. Pra quem você sabe que vai lhe apoiar, né? Sim. Nesse momento. Pra quem tem apoio, né, gente? Pra quem tem apoio. Porque pra quem não tem, eu acredito que seja ainda mais difícil. Você vai verbalizar isso pra quem? Se você mesma já tá se culpando, imagine os outros. Verdade. Pra quem não te apoia, pra quem não te ama de verdade, não tá ali no processo, envolvida no processo junto com você, não vai compreender. Muita gente não compreende esse tipo de sentimento. Que é isso, menina? Não fala isso, pelo amor de Deus! E principalmente quem não passou pela maternidade, né? Principalmente quem não passou. Exatamente. Isso é muito forte, né? Acho que todas nós temos amigos e familiares que não passaram pela maternidade e que não compreendem esses sentimentos. E que às vezes a gente fala uma coisa que nem é tão forte assim, às vezes é uma coisa mínima, a pessoa já, o quê? Não, mulher, fala isso não, pelo amor de Deus. Filho é sagrado, tá? Eu não tô falando do meu filho. Gente, eu não tô falando do meu filho, eu tô falando de mim, de um sentimento meu, sabe? De algo que tá aqui dentro que é real. É real. Então, assim, eu preciso falar isso pra alguém, eu preciso colocar isso pra fora pra depois processar e entender o que eu tô sentindo e conseguir cuidar do meu filho. Não tem a ver, tá, gente, com o sentimento que a gente tem diretamente ligado ao filho, com o sentimento que a gente tem da maternidade. Porque a maternidade envolve tanta coisa, o cuidado, né, a exaustão, a doação. Nem todo mundo tá pronto e maduro o suficiente pra se doar para outro ser. Esse nível de doação, né? Nem todo mundo tá pronto pra isso. Nem todo mundo quer, né? E nem todo mundo quer. Ainda tem o querer também. Nem todo mundo quer. E aí entra os conflitos. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente tá falando aqui do que é e do que não é. E tá tudo bem a gente aceitar que todas essas mulheres existem. Que todas essas partes também existem dentro da mesma mulher. Verdade. Em fases diferentes, em momentos diferentes. A gente só precisa realmente ter esse suporte, como você teve, graças a Deus, um suporte pra falar isso. Pra aceitar isso, pra processar isso com calma, mas claro que nunca é fácil. Não. Nunca é fácil, né? E aí a gente finaliza agora o episódio de hoje com essa reflexão, tá? Pra vocês também fazerem uma confissão de sofá aí, pra quem você ama, pra quem te apoia, pra quem te entende, pra quem tá nesse barco junto com você. Comenta, compartilha aqui com a gente também, se você quiser, essa confissão de sofá, essa dor que você guardou, essa história que te doeu tanto e que você não quis contar pra ninguém por medo do julgamento, por medo da culpa. Eu te digo uma coisa, que ninguém vai te julgar. E se julgar, o bloqueio logo, viu? Cancela logo aqui, que aqui não tem julgamento, não. Aqui é uma rede de mães aberta mesmo pra gente poder falar sinceramente, honestamente dos nossos sentimentos em relação a nós mesmos, a nossa transformação pessoal e a nossa maternidade. Sem culpa e sem julgamento. E sem julgamento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijão, pessoal. Tchau, até a próxima.